Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vinho e saúde e revelações extraordinárias sobre as propriedades dessa bebida milenar. Você sabia que uma taça de vinho por dia diminui o risco de doenças cardíacas, reduz o colesterol e a hipertensão? E mais, as substâncias contidas na uva também matam células cancerígenas e evitam a perda da memória. Quantas descobertas surpreendentes! Crianças, adolescentes e pessoas que não tomam bebida alcoólica também podem aproveitar os efeitos curativos do suco de uva. Mas, afinal, qual o segredo do vinho? Uva, água, vitaminas, taninos, sais minerais. Uma espécie de ouro ou veludo que se derrama na taça. Fonte de prazer e também de saúde. Cada gota carrega substâncias que há décadas são alvo de estudo dos cientistas. Você já ouviu falar em polifenóis? Pois é, são elementos encontrados principalmente na casca e nas sementes das uvas e, claro, no vinho. Entre os polifenóis está o resveratrol, uma substância poderosa que a videira produz para proteger as uvas do calor, da umidade e das doenças que atingem a plantação. Resveratrol que protege também a nossa saúde. E se esse elemento do vinho for capaz de combater as doenças do coração, as consequências dolorosas de um derrame, alguns tipos de câncer? E se for a fonte da juventude? Os cientistas já desvendaram muitos desses mistérios. Vamos começar pelo coração. Estamos no INCOR, em São Paulo, um dos mais importantes centros de cardiologia da América Latina. Aqui, os pesquisadores analisaram os efeitos do vinho em coelhos. Eles receberam alimentos ricos em colesterol, a gordura ruim que entope as artérias, e foram divididos em 3 grupos. O primeiro recebeu só a comida. O segundo, a dieta gordurosa, mais uma porção diária de vinho tinto. E o terceiro grupo, a dieta e um vinho tinto fervido para que o álcool fosse eliminado. O Dr. Protásio Lemos, chefe da equipe, queria saber se o vinho poderia proteger o coração da aterosclerose, o acúmulo de placas de gordura nas artérias que pode levar ao infarto. Veja o que aconteceu 3 meses depois. Os coelhos que receberam somente a dieta sofreram uma intensa formação de placas de gordura. Os coelhos que tomaram vinho tiveram grande diminuição das placas. Já os que tomaram o suco de uva também tiveram redução, mas numa escala menor. O segundo passo da pesquisa foi com humanos. Adultos com colesterol alto tomaram 250 ml de vinho tinto, mais ou menos uma taça, por 15 dias, e foram examinados. Depois, parte do mesmo grupo tomou apenas suco de uva. E nós observamos novamente que o vinho tinto e o suco de uva, que portanto não contém álcool, melhorava muito a reatividade vascular, quer dizer, a capacidade da artéria se dilatar. Bom, este é um fenômeno que é fundamental para a nossa vida. Quer dizer, as artérias precisam se dilatar para facilitar a circulação do sangue. Para conhecer mais sobre os efeitos do vinho na saúde, nossa equipe viajou para 3 regiões. Mendoza, aos pés da Cordilheira dos Andes, na Argentina, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e Vale do São Francisco, no sertão de Pernambuco e da Bahia. O plantio de uvas para a fabricação de vinho aqui no Vale do São Francisco é recente, existe há mais ou menos 25 anos. Os produtores estão cada vez mais preocupados com a qualidade, investindo em tecnologia, em novas espécies. Agora, o que mais chama a atenção é o seguinte: por causa do clima quente e seco, as videiras produzem uvas até 3 vezes por ano. É o único lugar do planeta onde isso acontece. E mais, o pessoal aqui consegue ter colheita o ano inteiro. Entre maio e dezembro, toda semana, toda quinzena, as empresas estão vinificando. As videiras dependem das estações do ano.
E aqui é como se primavera, verão, outono e inverno estivessem presentes ao mesmo tempo no mesmo lugar. As parreiras são divididas em grandes áreas. Enquanto numa parte elas estão prontas para a colheita, na outra a fase é de poda. E logo ao lado, as uvas ainda estão começando a aparecer. Este não é o milagre da multiplicação. É o milagre da irrigação. Controlando a água, é possível controlar todo o ciclo de vida da parreira. Por isso, esse pedaço do sertão da Bahia e de Pernambuco impressiona até os pesquisadores, como o Giuliano. Em 30 anos, um enólogo faz 30 vinhos, aqui ele consegue elaborar 30 vinhos no mesmo ano. Isso é um milagre. Exato, é o milagre da Caatinga. Milagre de São Francisco. Milagre de São Francisco, graças à temperatura e à água de São Francisco. O vinho nasce da fermentação da uva. A fruta é esmagada e a grande transformação acontece em barris de aço ou de carvalho. Até ser engarrafada, a bebida passa por um descanso que pode levar meses. Quem entende do assunto diz que um bom vinho depende muito mais da qualidade que vem do campo do que do processo de fabricação. Aqui no sertão nordestino, o clima faz com que as uvas fiquem sempre assim, bonitas, saudáveis. E não é só não, hein? Segundo os pesquisadores, esse calorão transforma as uvas, tanto brancas quanto tintas, em campeãs de substâncias antioxidantes, como, por exemplo, o resveratrol. Esta é a uva Syrah, a campeã em resveratrol aqui no Vale do São Francisco. A gente conseguiu concentrações 6 vezes superior aos vinhos obtidos em países de clima temperado com a mesma uva, né? Então, Como, por exemplo, França? Como França, a Espanha. Parece maldade, né? Mas a melhor uva e o melhor vinho vem da planta mais sofredora. Sofre bastante, exatamente. Aqui tem o estresse hídrico, né? E aqui a gente consegue controlar isso pela irrigação. Então, no momento que ela está pronta para colher, corta-se a irrigação e aí você tem a maior concentração dos compostos. É a resposta da planta à falta d'água, ao sol forte. E é assim que, segundo os pesquisadores, todas as espécies do Vale do São Francisco vêm apresentando concentrações bem elevadas de polifenóis. Não só de resveratrol, mas de antocianinas, de quercetina, todos compostos importantes, né, para a saúde. Pernambuco e Bahia produzem 7 milhões de litros de vinho por ano, uma indústria que emprega 8 mil pessoas. Não foi à toa que só em Petrolina, nos últimos 10 anos, a população cresceu 35%. Eu nasci e me criei aqui, era muito difícil. Aí não tinha agricultura, não tinha nada. Hoje, aqui nessa região, só não trabalha quem não quer. É verdade isso? É verdade. Não é exagero? Não. Quem não trabalha nas áreas de uva, de manga, trabalha na área de agricultura irrigada, como a cebola, o melão, a melancia. Celeiro de frutas tropicais, a região exporta para a Ásia, a Europa e para os Estados Unidos. Os vinhos do Nordeste já estão sendo premiados pela qualidade. Mas é muito importante lembrar sempre, vinho é uma bebida alcoólica, então é preciso moderação, consciência. Sempre junto às refeições. E 1 a 2 taças de vinho, não mais do que isso. Professor, quem são as pessoas que devem evitar o consumo de vinho? Gestantes, pessoas que têm tendência para alcoolismo, pessoas que têm problemas de dor de cabeça, cefaleia com vinho, tonteiras, pessoas que têm problemas gastrointestinais. Tudo em excesso faz mal na nossa vida, inclusive o vinho. Moderação e constância. Há 25 anos é assim. Seu Ivan toma 1 ou 2 taças de vinho no jantar. Tem o perfil ideal para participar de mais uma pesquisa do Instituto do Coração. Eu entrei na internet e vi que estavam cadastrando pessoas do perfil do meu pai, né, que tomassem vinho há muito tempo e que tivessem a faixa de idade dele. E eu achei isso bastante difícil. Falei, pai, essa é a sua cara. Beijos e vai ver o que é. E ele foi mesmo. Passou por uma bateria de exames sofisticados. Os médicos investigaram até a parte psicológica. O engenheiro é um dos 200 participantes da pesquisa. 100 bebem vinho com frequência. E 100 não tomam bebida alcoólica de jeito nenhum. A pesquisa partiu de uma curiosidade. Será que o bebedor crônico de vinho é biologicamente mais jovem? Nós estamos mais da metade do estudo. Hoje fizemos o caso número 139. Mas nós precisamos chegar ao fim para tentar esclarecer
se no homem, de fato, o vinho tinto tem um efeito benéfico ou não. Com ratos, o resultado foi muito interessante. Os animais que tomaram vinho não viveram além do esperado, mas ganharam mais disposição e vigor. Peso adequado, exercício, não fumar, ter uma dieta correta. Quer dizer, tudo isso entra. Não é só sair tomando vinho por aí. Não. Ivan descobriu o bom vinho por acaso, no leilão de importados da Receita Federal. O mais engraçado, Reto, é que eu tomava eles em copo de requeijão, de qualquer jeito, não conhecia nada. De guti-guti. De uma vez. De uma vez só. Mas eu falei, puxa, isso aqui é bom, né? Então comecei a pesquisar com livros que também eram muito difíceis, e a importação era muito restrita naquele tempo no Brasil, né? Velhos tempos. Ivan já escreveu 2 livros sobre o assunto. E em casa montou uma pequena adega que faz questão de apresentar pra gente, orgulhoso de algumas preciosidades. Um Margaux, que é uma apelação de Bordeaux, um outro Romedoc, esse de 2000. Estão num ponto bom para consumo. Agora eu tô achando que você tá com dó de tomar esses vinhos, hein? Nós vamos tomar ele agora. Não? Não, vamos sim. Tô brincando. Vamos tomá-los agora. De jeito nenhum. Não, um dia terá que ser perdido mesmo. Não, mas aí você guarda pra uma ocasião não, mega especial sua. Não, não me mata de vergonha, rapaz. Não, vamos beber. E num jantar delicioso, já com as filhas à mesa, nosso anfitrião cumpriu a promessa. Mas olha que cor linda que ele está ainda, né? Saúde. E falando em saúde, Ivan teve uma ótima notícia no Instituto do Coração. Uma plaquinha muito pequenininha, deu 4 de score de cálcio. Então é praticamente nada, né? Ele está bem, ele está melhor do que a média. A gente está vendo um coração saudável. Nesse caso, sim, muito saudável. Que bom, hein? Parabéns, hein, seu Ivan? Imagina. Parabéns, seu Ivan. Obrigado. Ah, já trouxe um presente para ele? Depois desse laudo... Imagina. Obrigado, seu Ivan. Obrigado, seu Ivan. Se a notícia não fosse boa, não ganharia o presente. Não, já guardava. O suco de uva e o incrível poder do resveratrol, a substância capaz de combater a diabetes, também é eficiente contra o câncer de mama. Daqui a pouco.